Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 10, 21 ao 24. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, e não viram. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala aqui, louva ao Pai, agradece ao Pai por tudo que lhe foi entregue e por abrir aos mais simples, aos mais humildes, não somente o entendimento, mas principalmente o acolhimento dele e da sua palavra. Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a manifestação concreta de Deus. Como diz a música, Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Então em Jesus se cumprem todas as coisas, se realiza toda a vontade de Deus para nós, para a humanidade, todo o seu amor, toda a sua benevolência, toda a sua vontade. Em Jesus o Pai se revela. O Catecismo da Igreja Católica começa dizendo assim que aprove a Deus se revelar a nós. Deus nos criou, nos fez, em vista do pecado original, nós nos afastamos, nós quebramos a harmonia e a unidade que tínhamos com Ele. E aí então Ele busca se revelar desde toda a eternidade, desde o princípio dos tempos para cada um de nós. E Jesus louva ao Pai então por esse gesto, por essa vontade, por esse desígnio, por essa bondade de Deus para com os homens. E coloca de forma que nós precisamos ser simples, ser pequenos, nos colocar no nosso lugar para poder acolhê-lo, pois quando nós nos ensoberbecemos, quando nós temos orgulho, quando nós achamos que nos bastamos a nós mesmos e que não precisamos de Deus, nós não conseguimos acolhê-lo, nós o rejeitamos, nós o deixamos fora de nossa vida. Jesus também fala da vontade e do conhecimento que existe entre ele e o Pai, e diz que somente eles se conhecem plenamente, o Pai e o Filho, mas a quem ele quiser revelar, nós teremos acesso também. Ou seja, Jesus é o acesso ao Pai. Ele vem e se coloca como acesso a Deus. Então, Jesus Cristo é o rosto de Deus para nós. E aí Jesus termina dizendo, proclamando uma bem-aventurança para todos aqueles que conseguem vê-lo, para aqueles que conseguem ouvi-lo. Nesse sentido, nós percebemos assim que não é só aquele momento histórico ali concreto em que ele está realizando, que ele está ali vivendo com os discípulos, mas continua hoje com a sua palavra, com o seu evangelho, porque ele continua vivo no meio de nós. A carta aos Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz, que é penetrante como uma faca de dois gumes. Então é esse mesmo Jesus que está vivo no meio de nós. Então é esse mesmo Jesus que nós hoje podemos contemplar, que nós hoje podemos acolher na nossa vida, que nós hoje podemos conviver com Ele, podemos experimentar a sua presença na nossa vida, e que muitos antes tiveram vontade, tiveram o desejo, gostariam, queriam experimentar, queriam ver, queriam ouvir e não conseguiram. Nós vamos ver na liturgia aí o próprio profeta Isaías proclamando, profetizando um tempo de paz, um tempo de convivência, um tempo de comunhão, mas ele também não experimentou. Muitos outros quiseram ver. Como Jesus fala, vamos pegar a história sagrada e a Sagrada Escritura e vamos ver reis e profetas que esperavam, que anunciavam, que proclamavam e que queriam também contemplar essa manifestação de Deus e não puderam. Nós não estivemos lá naqueles anos, naquele contexto concreto ali, físico com Jesus,
Mas nós hoje ainda podemos contemplar tudo isso, nós somos agraciados por essa presença, por esse Jesus que mais uma vez vem ao nosso encontro, que se manifesta no meio de nós. Então nós também podemos bem dizer a Deus assim como Jesus, eu te louvo, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e aos sábios e entendidos, muitas vezes fica escondido. Que nós possamos então ser pequenos, ser simples, para que Deus possa se revelar a nós e nós acolhermos a sua revelação. Um dia abençoado para você.